Em realidade, vamos contar um pouquinho da história, da minha história, né? Por que eu estou aqui hoje, fazendo esses relatos, que eu acho que, de uma forma ou de outra, podem contribuir. Em 1961, mais ou menos, eu nasci em Monte Alto. Monte Alto é uma cidade que, naquela época, tinha mais ou menos 19, 20 mil habitantes. Então, eu fiz meu ginásio lá, depois, na época do colegial, já saí para Jaboticabal para fazer o primeiro científico. E logo em seguida vim para São Paulo, porque eu tinha um irmão que estava fazendo, na ocasião, já a Faculdade de Direito, a USP da São Francisco. O outro, Marcelo, o Ulisses estava fazendo Direito, o Marcelo estava fazendo a Medicina da USP também. E aí meu pai resolveu, era advogado na cidade, resolveu mudar para São Paulo. Então nós viemos todos para São Paulo em 1960, 61 mais ou menos. E aí eu fiz o Rio Branco, depois em seguida fiz o cursinho. E estava muito entusiasmado para fazer medicina mesmo, porque meu irmão já estava fazendo medicina, era uma área que eu gostava. Mas aí teve um pouquinho o dedo da mãe, né? Minha mãe disse, seria bom, ela tinha 4 filhos homens, que um fosse advogado, um fosse médico, um fosse dentista e o outro engenheiro. E isso foi uma brincadeira que ela fez, né? Mas que acho que acabou dando certo, porque eu estava fazendo vestibular para medicina, aí eu fui conhecer a odontologia, né? No mês de fevereiro, uma coisa assim, fui conhecer a odontologia lá na Rua 3 Rios, 363, né? Isso em 1965, final de 65, começo de 66. E aí me lembro que eu conhecia a Loti, subi aquela escadaria toda, conhecia a Loti que estava ali, e fiz minha matrícula. E a minha turma do vestibular foi a última turma do CECEM. Naquela ocasião era o CECEM, né? Então, se não me engano, 66 foi a última turma que entrou pelo CECEM. Então, eu tinha entrado numa outra faculdade no interior também, veterinária, mas não quis fazer e optei mesmo por odontologia. E aí, logo em 66, comecei a fazer odontologia. Primeiro ano foi um ano, a adaptação não foi tão fácil, né? Tinha umas matérias mais complexas. Mas a partir do segundo ano eu comecei a me entusiasmar muito pela odontologia. Aí conheci o professor Adamastor, né? E ele deu um grande impulso na minha vida. Assim, ele acreditou muito, me convidando para ficar como monitor. Eu gostava muito de jogar futebol, e o professor Adamastor também jogava futebol. Depois até o pessoal brincou, acho que você foi contratado por causa do futebol, né? Mas não era bem assim, é que nós tivemos uma grande ligação, uma ligação muito forte. E o professor Adamastor chegava às 6h30, 7 horas da manhã, e 6h30, 7 horas eu já estava lá. E aí fui monitor da dentística em todas as áreas. Durante os 4 anos, a partir do segundo ano, segundo, terceiro, quarto e quinto, a minha turma foi a última turma de 5 anos. A partir do segundo ano eu fui sempre monitor da dentística, passei pela escultura, operatória, restauradora 1 e terminei na restauradora 2. E aí me formei em 1970. Nós tivemos 3 turmas de 5 anos e agora, 2010, nós voltamos a ter a turma de 5 anos, né? Então, a turma são 39 anos com 4 anos e meio e agora, a partir de 2010, a turma de ingressantes já é uma turma de 5 anos. Então, acho que é um passo à frente, de novo, que nós damos com esse curso de 5 anos. Mas de 70 a 73 eu fiquei como voluntário, né? E logo em 73 eu fui contratado. Em março de 73 eu fui contratado. E aí passei a desempenhar também atividade nas disciplinas. Comecei pela restauradora 1, fiquei um bom tempo na restauradora 1, depois fui para a restauradora 2. E quem teve bastante influência na minha vida, assim, acadêmica também, foi o professor Mitil Miura, né? O professor Mitil Miura era aquele professor que, na parte clínica, eu me espelhava muito, ele me dava muitos conselhos na ocasião. Me lembro que a primeira incrustação que eu fiz, eu fui discutir com ele 11 horas da noite na casa dele, o preparo cavitário, a moldagem, né? Então, nós tínhamos, além dele ser professor, tinha uma relação de amizade muito boa. Então, no começo, o Mitil me ajudou bastante. Ele também ajudou na seleção para aluno monitor, em 67, 68. Né? E como aluno ainda, a gente voltando um pouquinho, em 1900 eu fui presidente da Atlética, Associação Atlética 25 de Janeiro, e logo em seguida nós fizemos a primeira Olimpíada Odontológica do Estado de São Paulo.
que foi em 1969. E essa Olimpíada congregou todas as faculdades de odontologia do estado de São Paulo. Então isso é uma boa lembrança também, que em 1969 nós tínhamos 9 faculdades de odontologia no estado de São Paulo. Nós tínhamos as 3 odontos da USP, São Paulo, Ribeirão Preto, Bauru, as 3 da Unesp, Araraquara, Araçatuba, São José dos Campos, Piracicaba, Unicamp, 7, tínhamos a PUC de Campinas e a Faculdade de Lins, de Odontologia de Lins. Então, em 1969, esse é um marco importante, né? Nós tínhamos 9 faculdades de odontologia. E nessa Olimpíada, foi uma Olimpíada cultural, esportiva e científica, vieram 1.500 alunos de todas as faculdades do interior. Então, de manhã nós fazíamos a parte esportiva, ou vice-versa, à tarde a parte científica e à noite a parte social. E foi uma semana bastante interessante, a faculdade acabou investindo bastante, então nessa época, nos alunos, e esses alunos vieram, ficaram hospedados no DEF, no Pacaembu. Foram os últimos anos que o Pacaembu teve hospedagem para alunos mesmo, né? Logo em seguida eles desativaram isso. Mas foi um congressamento muito importante entre as odontos. Até hoje aparecem os amigos aí, cada um de uma faculdade, porque nós organizamos durante 1 ano e meio e eles vinham uma vez por mês para São Paulo para a gente estar organizando. Eu fui presidente dessa Olimpíada Odontológica. E interessante que quando nós descerramos as bandeiras da Olimpíada, o diretor era o professor Adamastor, eu era presidente da Olimpíada e o representante dos professores era o professor Mendel, que depois foi diretor da faculdade também. Então, durante essa Olimpíada foi um marco bastante importante. Mas aí, nos 3 anos vieram, então, os 3 anos de voluntário, e a partir de 1973 eu fui contratado. E logo em 73 surgiu o mestrado. Até 1970, os professores defendiam uma tese e eram doutores, direto. E eu fui um divisor de águas naquela ocasião ali. A partir de 1970 já não se podia mais fazer o doutorado direto, com uma defesa de tese direto, né? E nós aí fizemos um mestrado, a primeira turma de mestres. Nós cursamos durante 2 anos e a faculdade era na Três Rios e muitas matérias a gente já vinha fazer também aqui na cidade universitária. Microbiologia estava vindo, histologia estava vindo naquela ocasião para cá, anatomia, né? E nós fazíamos aqui a disciplina. E essa turma eram 12 alunos, só 10 ou 12 alunos, e o primeiro mestre da faculdade foi o professor José Basílio Neto. Ele defendeu logo em seguida o mestrado. O Basílio defendeu no começo de 1975, até meados de 75, e eu defendi no final do ano de 75, eu fui o segundo mestre da faculdade. Então, eu terminei meu mestrado em 75, aí dei um espaço, não tínhamos doutorado naquela ocasião, o doutorado surge alguns anos depois, né? E o mestrado era um mestrado em clínicas odontológicas. E aí, logo em seguida, uns 4 ou 5 anos depois, tem a primeira turma de doutorado da faculdade, já nesses moldes atuais, né? E aí, mais um curso de 1 ano e meio, 2 anos, mais a defesa de tese. A defesa de tese e doutorado foi em 1986. E aí, a partir de 86, que também começa um vínculo mais forte na parte de pesquisa, né? Até 86, eu trabalhava mais na parte clínica mesmo. De 1970 até 86 foram 16 anos mais de atividades clínicas, é claro, fazendo mestrado, doutorado, mas a partir de 86 é que eu enveredo mesmo pelas pesquisas, inicialmente com as moldagens, né? Eu gostava muito das moldagens na Restauradora 2, né? Nas indiretas, e logo em seguida eu entrei na área do laser em 1989, e nesse espaço todo, é bom sempre enfatizar também, o professor Edmir Matos me ajudou muito, né? O professor Edmir me ajudou na tese de mestrado, me ajudou na tese de doutorado, me ajudou na tese de livre docência. Então, ele foi um professor parceiro também durante todo esse tempo, né? E teve uma ajuda fundamental nessas 3 etapas da minha carreira. O professor Edmir foi sempre uma presença constante, né? Então, eles me ajudaram bastante, né? O professor Edmir, o professor Mitil, o professor Adamastor, posteriormente o Dan também, o professor Dan e o professor Lincoln, tive uma excelente convivência com eles. O Lincoln um pouco mais à distância, né? Mas com muito respeito,
E o Dan, houve uma época, em 1986, que ele me ajudou bastante também. Até eu tive umas dúvidas se permanecia na faculdade mesmo. E o Dan, naquela ocasião, em 1986, ele teve um papel fundamental para que eu continuasse na faculdade, né? Então, aquelas crises que, de repente, você fala, acho que vou deixar, depois de 16 anos de formado, mas foi muito bom ter ficado e nessa ocasião, o professor Dan Mihail Fishman foi bastante importante para que eu permanecesse na faculdade também. Aí, em 89, é uma outra fase, né? Porque em 89 eu comecei a participar da comissão de pesquisa. E na comissão de pesquisa era o professor Issal. O professor Issal era o presidente da comissão de pesquisa. O professor Saito era o diretor científico da reunião de pesquisa do ano. E eu era o secretário da comissão de pesquisa. E logo em 1989, o professor Issal convidou o professor Toshio Morioka, do Japão, para vir para o Brasil. O professor Issal tinha ido ao Japão naquele ano, 88, 89, o Issal tinha ido ao Japão. Logo em seguida, o professor Morioka veio para cá. E aí o professor Morioka trabalhava na área do laser, eu já tinha começado a estudar, mas de uma forma meio empírica o laser, e eu fiquei fascinado e me aproximei bastante do professor Morioka. E aí, em 90, nós fomos para o Japão, eu e o professor Saito, né, para estagiar com o professor Morioka. E foi muito interessante esse intercâmbio, o professor Issal que conseguiu esse intercâmbio na ocasião, e era um projeto BID-USP, né, que foi muito importante mesmo. Fukuoka fica no sul do Japão e a Universidade de Kyushu. E também é um modelo novo, né, começam a ir dois professores. Eu fui junto com o Saito, o professor Saito, em 1990. E nessa oportunidade o professor Saito me ajudou muito também, porque a língua era o inglês ou o japonês, mas lá predominantemente o japonês, né? Se falava muito mais o japonês do que qualquer coisa. E o professor Saito me ajudou em todas as traduções, todas as versões, né? E foi um companheiro. O professor Saito já era, se não me engano, o professor Saito já era titular, se não titular, livre docente, e eu era doutor. Então, eu sempre procurei preservar aquela hierarquia, né? Mas foi muito boa, foi uma convivência muito boa. E aí nós voltamos e fundamos o Lelo aqui, né, no Departamento de Dentística, em 1995. Então, o Lelo começa a trabalhar, funcionar no Departamento de Dentística, em frente à minha sala ali, uma sala pequena. O primeiro Lelo nós tivemos em 1995. O professor Edmir, mais uma vez, ajudou bastante também na criação do Lelo. Depois partimos para o segundo Lelo em 1999. Né? Em 99 eu fiz, em 92 eu fiz a livre docência, em 1999 eu fiz o titular. Então agora estou completando 10 anos de professor titular. E 99 coincidiu com o segundo Lelo, né? Então eu dividi muitas funções entre a Restauradora 2, a dentística de Restauradora 2 e o Lelo. E em 2002, mais uma vez, o Edmir ajudando bastante também, ele estava na fundação nessa ocasião, nós fundamos o terceiro Lelo. Então, o Laboratório Especial de Laser e Odontologia, a terceira versão, essa que está lá da Clínica Nova, é de 2002, já tem 7 anos também. Então, houve toda uma performance aí, nós recebemos diversos professores, saímos diversas vezes, mas esse ponto inicial foi muito importante em 1990. Né? Acho que foi fundamental para o desenvolvimento aí fora, no exterior, com diversas participações no exterior. Então, nós temos uma fase até 86, 89 e uma outra fase a partir de 89. Né? De 89, muito mais voltada para a parte de pesquisa, e saindo, viajando muito, indo muito para o exterior, né? Diversas vezes, tive um convênio excelente com a Alemanha. Esse convênio da Alemanha foi interessante, porque a partir de 92, eu conheci o professor Nord Guttneck da Alemanha, da Universidade de Aachen. E são 17 anos já, isso já deu muitos frutos, né? Porque inicialmente foram 7 alunos da graduação e 3 da pós-graduação. Durante 2 anos seguidos foram 5 e 5, 7 da graduação, 3 da pós, que estavam cursando a pós-graduação. A Cecília, inclusive, da dentística, foi como doutoranda naquela ocasião. A Marcela, que hoje está na Alemanha, também foi como doutoranda. Então, desses 7 alunos, muitos estão na faculdade,
Logo em seguida, nós fizemos um intercâmbio com a Alemanha, que foi muito gratificante, né? E fizemos o primeiro duplo diploma. Então, a Marcela, que foi como doutoranda, acabou vindo para o Brasil, né? Depois voltou para a Alemanha, ela tinha uma bolsa FAPESP, voltou como uma bolsa DAD, né? E aí veio para o Brasil para defender a tese aqui no Brasil, com 2 professores da Alemanha, o professor Lampert e o professor Chris Appel. E aí a Marcela teve o primeiro duplo diploma da nossa faculdade. Então esse duplo diploma tem validade no Brasil e na Alemanha, né? E é muito interessante. Isso deve ter sido 2007, entre 2006 e 2007, né? E agora já temos uma outra doutoranda da dentística, que é a Marina. A Marina está também com bolsa DAD lá na Alemanha e ela está na Alemanha, fica na Alemanha até abril, maio. Ela está ficando 1 ano e meio, quase 2 anos. E em junho de 2010 ela deve estar defendendo o doutorado aqui, também um novo duplo diploma. E a Karen Miller, que é minha orientada também, ela está também na Alemanha com a Marcela. A Marcela já conseguiu um grant lá para desenvolver pesquisa e levou a Karen. E a Karen está fazendo doutorado aqui na faculdade e deve voltar em fevereiro, mas para defender a tese também em junho. Então, em realidade, a faculdade já tem o duplo diploma da Marcela. Na semana passada, nós tivemos um novo duplo diploma na patologia, né? Um doutor agora da patologia, foi o segundo duplo diploma da faculdade, e teremos mais 2 duplos diplomas, que serão a Marina e a Karen. E esse desenvolvimento no exterior, eu acho que tem sido muito gratificante para a faculdade também, porque a faculdade tem recebido uma série de professores do exterior, né? Eu acho que tem sido um bom relacionamento. Concomitante com tudo isso, né? Em 2002, o professor Edmir estava deixando a fundação e eu tive uma experiência como presidente da fundação. E essa foi uma experiência muito boa, porque eu pude desenvolver minhas habilidades, né, nessa área de gestão. E de 2002 a 2005, eu estive na fundação substituindo o professor Edmir. O professor Edmir estava voltando para a diretoria e eu substituí. E foi uma experiência bastante importante, onde nós trabalhamos também muito ligados à faculdade. E aí começa, né, a fundação compra os equipamentos naquela polêmica tão grande que havia, né? Que nós tínhamos os recursos para comprar os equipamentos para a nova clínica, porém, quando ia se partir para a clínica, sempre nós tivemos uma série de problemas. E a fundação resolveu, a diretoria, o conselho curador, num esforço muito grande, ela disponibilizou a possibilidade da compra de alguns equipamentos para a clínica. E isso foi muito importante, né? Porque aí vem a compra dos equipamentos, na gestão do professor Melfi e do professor Ney, eles começam a parte inferior da clínica a terminar, e se inaugura em 2003, né, os primeiros 48 módulos da clínica, né? Logo em seguida, a minha sequência, eu venho para a diretoria e aí esse trabalho continua e hoje a faculdade tem, na nova clínica, 202 consultórios. Então, essa interface, esses 8 últimos anos, foram anos muito voltados para essa parte administrativa, né? 4 anos na fundação e 4 anos na diretoria. E acho que agora a faculdade ela vive um momento de passagem de bastões, né? O novo diretor tem sua missão, o novo vice-diretor, o professor Rodney como diretor, o professor Rubens como vice-diretor, eles têm uma missão de dar continuidade. Na minha gestão, que se encerrou há um mês atrás, 30 dias atrás, se encerrou a gestão, eu tive a colaboração excepcional da professora Suzana, né, que é da patologia, professora titular, que era vice-diretora. A Suzana foi aquela vice-diretora perfeita, né? Nós conseguimos trabalhar em harmonia e isso foi muito importante para esses 4 anos da faculdade. E a faculdade, ela mudou muito, né, nesse período todo, né, porque ela passou a ter uma atividade, né, as licitações que antigamente eram feitas
para a central da reitoria, a reitora, a professora Sueli, passou isso para as faculdades, para as unidades. Então foi um momento novo, né? E aí foram feitos os laboratórios multidisciplinares, os 2 laboratórios multidisciplinares, que em realidade eram com aqueles recursos que eram para comprar os equipamentos. Então eles foram disponibilizados. Hoje os alunos têm 2 laboratórios com 234 lugares sentados, ar-condicionado, as telas para as demonstrações, né, práticas, né? Então houve uma evolução boa, foi uma experiência que deu certo. Vieram também as 5 salas de aula, né, que se modernizou a sala de aula, então as salas de aula são bem modernas e também foram licitações feitas pela unidade. Então a unidade passou a ter uma responsabilidade muito grande, né? Porque na gestão pública é complexo. Quando você vai fazer uma licitação, você sempre tem os riscos inerentes à licitação. Mas, felizmente, na faculdade, hoje, nesse período de 4 anos, foram feitas 5 salas de aula, né, reformadas totalmente, foram feitos esses 2 laboratórios, a biblioteca, né, o andar superior foi totalmente remodelado. E, por último, o laboratório de biologia oral, né, que era um sonho de 30 anos, né, desde a época do professor Fava, do professor Zé Nicolau. Eles queriam realmente dar esse passo à frente, e o laboratório de biologia oral, eu acho que vai ser um laboratório multidisciplinar, multicêntrico e multidepartamental, né? Então, acho que ganham todos na faculdade. Uma área nova para pesquisa, eu acho que a faculdade pode crescer bastante também nessa área. Então, essa experiência, em realidade, desde que eu entrei como aluno, a gente não gosta de falar muito em idade, né? Quando você olha para o espelho, você fala, bom, e aí, né? Mas entrei na faculdade em 1966, então entre aluno e professor, né, estou aqui há 43 anos, né? Já é um longo percurso, né? Mas eu acho que valeu a pena passar por todas as etapas, né, desde a atlética, a Olimpíada. Acho que foi uma experiência, depois todos os mestrados, doutorado. Me lembro na ocasião que eu estava em dúvida em fazer o mestrado também, e o professor Adamastor comentou, não, vai ser bom você fazer o mestrado, porque lá na frente você vai ter 2 diplomas, né? Você vai ter um diploma de mestre e um diploma de doutor, né? Foi uma forma de convencimento, né? Mas foi interessante, em realidade é isso mesmo, né? Você acaba tendo diploma de mestrado, diploma de doutorado, diploma de livre docência, diploma de titular e diploma da graduação. Então, em realidade, é uma felicidade você ter 5 diplomas da USP, né? Eu acho que é um momento bastante importante. E agora a gente está vivendo um pouco o day off, né? Quando você termina assim, 8 anos, né? De 4 anos de gestão na fundação e 4 anos na diretoria, agora esse mês tem sido um mês de adaptação, né? Para um novo, né? Alguma coisa que a gente vai continuar fazendo aí para não estar parando, né? Mas é importante trabalhar nessa área de pesquisa. Nós dividimos um pouco a nossa atividade entre a dentística e o LELO, o laboratório de laser, e dessa forma acho que a gente vai contribuindo. Mas importante nisso tudo é que a odontologia, a nossa preocupação era nesses 8 anos, era muito mesmo com a odontologia como classe, né? Aonde nós estamos, né? O que nós somos, né? Então, essa melhora geral, que isso não é de uma pessoa só, né? Um grupo de professores trabalhou muito forte para se conseguir remodelar totalmente a faculdade, e isso já surte efeitos hoje, porque São Paulo é uma cidade que tem 11 milhões de habitantes, né? Tem uma excelente faculdade de medicina, uma excelente faculdade de direito, uma excelente faculdade de economia e administração, e acho que precisava ter uma excelente faculdade de odontologia também. Então, a faculdade de odontologia já hoje começa a ser modelo, né? Todos os estrangeiros, nós, além de enviarmos os alunos, esse processo que se começou há uns 6 anos atrás, 7 anos atrás, de se enviar os alunos para o exterior, nós estamos recebendo alunos do exterior. Nós temos recebido alunos da Inglaterra, o ano passado recebemos da Inglaterra e da Alemanha, do Equador nós recebemos de rotina também. Então, agora em janeiro deve estar indo para o exterior daqui da faculdade 18 alunos da graduação. Então, isso com a CCINT, né, a Comissão de Cooperação Internacional, isso aumentou bastante esse intercâmbio. E esses alunos que têm vindo dessas faculdades têm dado assim, seus depoimentos em relação à faculdade muito importantes, né? Esses alunos da Alemanha gostaram muito da faculdade
deixaram um depoimento por escrito, que está até no plano de avaliação institucional da faculdade, dizendo que eles tinham gostado muito da parte prática, que aqui tinha muita parte prática, né? Essa prática laboratorial, essa prática pré-clínica, que eles tinham gostado muito. E tinham gostado muito também do vínculo do aluno da graduação com a faculdade, né? Eles achavam que hoje tem um vínculo muito forte entre o aluno da graduação com a faculdade. E isso acho que foi uma das coisas que mudou mesmo nesses 8 anos, né? Muitos alunos poderiam estar desmotivados e agora nós percebemos que eles estão mais motivados, que eles estão, acho que houve uma contribuição geral aí no processo. Então, essa é um pouco da história, né? Esse é um momento de transição na universidade, né? Houve uma coincidência com os meus 4 anos de gestão como diretor, foram os mesmos da reitora, né? E agora, a partir de novembro, nós tivemos a eleição para um novo reitor. Esse novo reitor, o professor João Grandino Rodas, assume em 25 de janeiro, então está próximo, daqui 30 dias. É claro que esse trabalho feito na faculdade apareceu, né, de uma forma bastante significativa, tem uma repercussão. Ontem, no Conselho Universitário, nós já fomos indicados para uma posição representando a área de biológicas na Comissão de Avaliação Permanente da universidade, né? Então, já é uma nova área para você estar trabalhando, né? Isso tudo deve estar começando em janeiro, depois da posse do novo reitor, mas já é uma contribuição agora que a gente passa a dar para a parte externa, né? E isso é bastante interessante também, porque nesses 4 anos da diretoria, eu procurei estar muito na faculdade mesmo, né? Então, não estive nessas comissões, achei que era importante não participar das comissões para não tirar o foco da faculdade. E foram 4 anos de dedicação maciça para a faculdade. E agora começa essa fase onde a gente vai estar tendo esse relacionamento mais externo, né? Essa comissão é o novo. A partir de janeiro eu vou estar sabendo realmente, né, o meu papel nessa comissão, eu vou estar tendo uma nova experiência, né? Às vezes a gente fica meio assustado, né? Mas é o novo e você sempre está tendo uns desafios aí. É o que nós temos para o momento, mas eu acho que já é assim, suficiente, né, para a gente estar indo passo a passo, né? E é claro que você não pode esquecer a própria faculdade, né? Eu acho que a faculdade ela tem um projeto aí, eu costumo dizer, para os próximos 16 anos, né? Um projeto de continuidade, não só para os próximos 4 anos, porque 4 anos passa super rápido, né? Mas para os próximos 16 anos a gente tem que estar pensando, então existe a ideia de estar se pensando na faculdade também ao longo desses 16 anos aí. Mas é claro que esse mês foi bom, esse mês foi um mês de reflexão, né? E a reflexão é muito boa, né? Porque você coloca tudo aquilo que você fez nesse tempo todo, aquilo que você... muitas vezes vem a pressão familiar, né? Tá bom, né? Não precisa fazer, acho que já está suficiente aquilo que foi feito. Em realidade, nós também ficamos, às vezes, nesse dilema, né? Eu acho que está quase na hora de parar, né? Mas, por outro lado, você tem sempre um desafio interno, então vamos ver o que espera essa comissão, o que a gente poderá estar contribuindo e outras coisas que possam vir, né? De repente, alguma outra coisa pode vir aí pela frente. A gente nunca sabe, né? Então, mas acho que é importante para a nossa faculdade, né? A nossa faculdade hoje, ter essa representatividade externa é muito bom. Uma outra coisa interessante que aconteceu nesses últimos 4 anos também, nós tivemos a oportunidade de trabalhar junto com as outras unidades de odontologia, então com a Bauru e Ribeirão Preto, as 3 em nós aqui em São Paulo, as 3 unidades da USP, nós desenvolvemos alguns projetos conjuntos. Tem um projeto que é a informatização da nova clínica, que já está em andamento há 4 anos, os estudos, né? E agora está muito adiantado mesmo. Então, toda a nossa clínica vai ser informatizada, da mesma forma que é informatizada de Ribeirão Preto e que vai ser a de Bauru também. Dentro desse processo 3, tudo começou por Ribeirão Preto, né? Ribeirão Preto já estava um pouco adiantado nessa área de informatização, tinha um projeto do Luciano, e agora as 3 trabalhando juntas, as 3 estão... Já recebemos verbas da CTI, do professor Gil, né? Isso já ajudou bastante as 3 faculdades e elas estão dando um passo à frente em termos de informatização.
que é importante para a sociedade, né? A universidade tem um braço da extensão que é fortíssimo, né? E hoje, o ano passado, nós tivemos a oportunidade de fazer alguns dados para o anuário estatístico, e ainda não informatizado, né? E de repente nós vimos que a faculdade já fez 138 mil procedimentos clínicos. Então isso agora, a partir de agora, vai ser informatizado e vai ser muito importante. É importante nós sabermos o quanto nós fazemos pela sociedade, né? É um dado bastante importante. Isso foi feito com as 3 odontos. Uma outra coisa que foi feita com as 3 odontos foi o Congresso de Implantes também. O ano passado, em 2008, foi em Ribeirão Preto, o primeiro congresso de implante da USP. Então, as 3 unidades se reuniram em Ribeirão Preto, e foi um congresso muito importante, onde a maior parte dos professores vieram do exterior, inclusive, mas as 3 odontos estiveram juntos. E o ano que vem, em 2010, o congresso vai ser em São Paulo. Então, em São Paulo, das 3 odontos da USP também, fazendo um congresso de implante, e em 2012 será em Bauru, né? Então, está havendo um rodízio. Então, é importante esse modelo novo também, das odontos trabalharem juntos fortemente nessa área, porque, em última análise, as 3 são da universidade, elas têm que estar juntas nesse processo aí. Aquela fase de 1966, né, até 1969 foi muito complexo, né? Uma época muito difícil, eu era representante dos alunos na congregação, inclusive, e a congregação era muito menor, né? Hoje a congregação tem 50 e poucos membros. Naquela ocasião tinha 14 membros, 15 membros, e o aluno tinha uma representatividade muito importante. Mas, na minha vida acadêmica, eu tive muito voltado aos esportes, né? Então, naquela ocasião, eu me vinculei logo à atlética, então eu estava muito preocupado com o esporte, tá? Mas foi uma fase muito difícil, foi uma fase muito complexa, mesmo quando nós fizemos a Olimpíada, era uma fase de transição dos governos militares ainda, e para reunir 1.500 alunos em São Paulo, numa época como essa, não era fácil. Nós tivemos que ter o aval de diversas instâncias, porque nós estávamos, imagine, em 1969, reunindo 1.500 alunos, todo mundo queria saber, esses 1.500 alunos vêm para fazer o quê, né? E eles vinham para fazer esportes, e a Olimpíada teve alguns momentos da gente, durante um ano, porque foi 68 a 69, da gente estar pensando mesmo, será que nós vamos conseguir fazer? Porque estava coincidindo com aquele momento político fortíssimo, né, depois de 64, mas finalmente ela deu certo. Nessa ocasião eu procurei não me vincular muito à parte política, como eu fazia mais a parte esportiva, eu tive muito mais voltado à parte esportiva, com a Olimpíada, me ocupando mais com essas áreas. Mas convivi, né, com os presidentes do centro acadêmico, né, o Fonseca, Antônio Salazar Fonseca foi o presidente do centro acadêmico em 67, 68, ele teve experiências fortíssimas nessa área, né, que ele sempre comenta, inclusive, né, mas foi uma época de transição, foi uma época, não foi fácil, foi uma época difícil. Havia as passeatas, havia aquela... E nós estávamos ali na Três Rios, né, muito próximo do centro, né, próximo da Poli, próximo da Faculdade de Direito, né, então é um momento bastante crítico isso daí, assim. Não foi fácil, não. Se nós voltarmos a essa época do 1968, 69, o professor Adamastor era diretor enquanto eu era aluno, né? E o professor Adamastor ele tinha uma posição privilegiada na universidade também, ele era muito influente nessa área, junto à reitoria, ele participava bastante de todos os processos. E teve uma ocasião que ele faz um depoimento dele também, né, que ele teve uma participação, o reitor estava afastado, o vice-reitor estava fora também, e ele assume a reitoria num momento complexo. Então, o professor Adamastor teve uma posição de destaque também nessa ocasião na universidade. Ele viveu muito a universidade nesse momento, né. Nesses 8 anos, né, eu acho que nós tivemos que dar um salto quântico. Então, na época da fundação, já aquele grupo forte, onde eu era o diretor-presidente, o professor Rubens era o diretor-tesoureiro, né? Nós trabalhamos muito juntos nessa época, junto ao conselho curador, inclusive.
Então, quando nós partimos mesmo lá, 8 anos atrás, para a compra dos equipamentos, nós não tínhamos nem todos esses recursos em caixa, sabe? Então, nós tivemos que ir atrás desse recurso, mas era uma coisa importante para a faculdade você estar conseguindo aquilo. Eu acho que houve um custo pessoal muito elevado naquela ocasião, sabe? Um custo pessoal muito elevado, porque nós contamos com esse impulso, né? Com essa vontade, mas não sei se faria exatamente daquele jeito que nós fizemos, né? Porque nós não tínhamos os recursos, aí nós tivemos que batalhar, ir atrás dos recursos, compramos equipamentos em 24 ou 36 vezes, nós tivemos que batalhar, então houve uma pressão pessoal muito forte nisso daí, né? Eu brinco que foram muitas noites mal dormidas, né? E nós corremos riscos naquela ocasião, né? Riscos econômicos, né? Porque poderia não dar certo, né? Então hoje, eu até brinco com essa diretoria atual, eu acho que vocês têm que ter uma posição muito mais estável, né? Para não correr os riscos que nós corremos. Mas deu certo, foi um processo que deu certo, né? Se você perguntar se eu faria de novo, eu faria de novo. Mas algumas coisas, tem uma coisa que o professor Reinaldo, quando foi inaugurado esses laboratórios multidisciplinares, foi uma licitação grande também, de mais de R$1 milhão, né? E nós fizemos os 2 laboratórios ao mesmo tempo, né? O laboratório superior e o inferior, com um para 100 lugares, outro 110, 115, né? Totalizam 200 e poucos lugares, e 4 salas de aula. Então começamos reformar em 2008, 1º de janeiro de 2008, derrubamos os 2 laboratórios que tinha e derrubamos as 4 salas de aula. Certo? Então a faculdade ficou sem os laboratórios e sem as salas de aula. Aí ajudaram, os professores ajudaram, os alunos ajudaram, todo mundo ajudou. Mas quando o professor Reinaldo, no dia da inauguração, ele falou: você percebeu o arrojo que vocês tiveram que ter para fazer isso? Aí eu passei 3 noites sem dormir, né? Porque eu fiquei imaginando, falei, putz, e se não desse certo, né? E se esses laboratórios, se essas firmas tivessem algum problema, né? Era uma coisa preocupante mesmo, você está sem laboratórios. Os alunos foram ter aula no ICB, né? O ICB, o professor Brito, na ocasião, emprestou um dos anfiteatros, os alunos tinham aula lá, algumas aulas aqui, outras nós improvisávamos sala de aula. Não sei se eu faria isso de novo. Acho que eu não faria de novo assim, porque você parar tudo, né? E hoje eu fico pensando muito, né? Às vezes eu vejo algumas obras que estão paradas na universidade, e eu falo, poderia acontecer com as nossas também, né? E seria muito complexo. Você ficar sem... A sorte é que eram 2 firmas diferentes, uma firma ganhou a licitação dos laboratórios e a outra ganhou das salas de aula. E, felizmente, nós tínhamos uma presidente, a professora Marina, era a presidente da comissão de licitações, e ela conduziu bem o processo e, felizmente, também deu certo. Mas não sei se eu faria de novo. Eu acho que o modelo que nós temos hoje na universidade, eu costumo falar isso muito para os meus alunos de pós-graduação, para os meus orientados, né? É um modelo muito diferente, né? Os nossos orientados entram na sala a qualquer momento, conversam, discutem, falam, né? E nós tínhamos na faculdade, em 1970, os 7 departamentos e tínhamos os professores catedráticos, né? E o professor catedrático era o professor catedrático, né? Então, havia um respeito enorme pelo professor catedrático, né? E nós tínhamos esses 7 departamentos muito fortes em relação a isso. Então, essa vivência de 1970 até 1986, embora tivesse um grande apoio do professor Adamastor e de outros professores, mas era um percurso muito hierárquico. Você tinha uma hierarquia onde você tinha coisas que você podia fazer e tinha coisas que você não podia fazer. Então, eu me lembro, e isso é importante, que em 1986, uma semana antes do meu doutorado, e o meu orientador era o professor Dan, ele me convidou para ir dar um curso em Maceió, em 1986. Foi a primeira vez que eu saí para um outro estado para dar uma conferência.
16 anos após estar formado. Hoje o aluno se forma, começa a fazer a pós-graduação, mestrado, na semana seguinte está fazendo doutorado, vai para o exterior, volta, faz duplo diploma, tudo em 5 anos, 6 anos, 7 anos. Então nós tínhamos um percurso hierárquico muito maior. E é claro que você tinha crises, né? Eu tive a minha crise em 86 também. E às vezes você quer ser, como você quer ser rebelde ao pai, você quer ser rebelde ao modelo persistente, né? E acho que foi um pouco disso daí, né? Acho que eu estava repensando se eu deveria continuar na carreira ou se eu deveria ficar na minha atividade clínica particular. E foi um momento de repensar. Eu cheguei até, na ocasião, em 1986, pedir demissão mesmo, 85, 86, pedi demissão. Mas depois eu voltei atrás, 2 ou 3 dias depois, porque eu repensei. Na ocasião, o professor Dan conversou muito comigo e foi um dado bastante importante. Hoje eu agradeço bastante a ele, né? Porque a minha carreira, a partir daí, mudou totalmente. E acho que eu tenho 2 fases, uma de até 86 e a outra de 86 até os dias atuais. Houve uma mudança também. Acho que foi boa essa visão, assim. Quando eu voltei, eu falei, voltei para ficar mesmo e eu quero cumprir todas as etapas da carreira. É importante às vezes, né? Porque o professor, às vezes, ele tem os momentos pessoais de crise, né? Então, ele faz uma reflexão de toda a sua vida familiar, sua trajetória acadêmica, essas coisas todas, e ele coloca tudo isso na balança, né? Todos nós passamos por isso, né? E nós estamos aí hoje continuando o caminho. Acho que hoje nós temos na faculdade 156 professores. Nos últimos 4 anos, de 2005 a 2009, foram contratados 23 novos professores na faculdade. E foi uma mudança conceitual bastante importante também. Hoje, quase 20% dos professores são professores que vão ficar 40 anos na faculdade, né? E eu tive a oportunidade de ter uma reunião com os 22 professores e dizer para eles, olha, vocês vão ter que ficar aqui longo tempo. Então, na ocasião, mandamos fazer uma bandeirinha da faculdade e disse, olha, daqui para frente vocês vão ter que dormir com a bandeira da faculdade, né? Porque agora vocês têm que carregar o piano também. E foi importante, porque muitos deles já estão dando mostra disso, já tem um pensamento bastante novo vindo aí também. Então, mas são modelos, eu acho que os modelos de hoje são muito mais liberais do que os do passado, né? Nós temos muito mais liberdade. E também até 1986, 90, poucos professores eram estáveis. Os professores não tinham estabilidade. Isso era um fator também, sabe? Então, essa estabilidade só veio com o tempo. Ela tinha os 2 lados, né? Ao dar estabilidade, o professor poderia estar se acomodando, mas tinha um outro lado também. Ao dar estabilidade, ela estava dando segurança para o professor para ele poder progredir na carreira. Acho que foi bom. Acho que esse modelo novo é um modelo bastante democrático e bastante positivo, né? Mas acho que os professores de hoje, os contratados hoje, devem ter as crises deles também, né? Porque às vezes o mercado externo pode, em um determinado momento, ser mais cativante, mas todos eles vão fazer as reflexões que nós fizemos, né? Comentar um pouco agora os reflexos do que a gente pode transmitir de mensagem para essa geração futura, né? Acho que a odontologia, esse é um dado muito importante, porque ela passou uma fase em 1970 até 1980, uma fase áurea mesmo, né? Como nós tínhamos poucas faculdades de odontologia, nós tínhamos os professores da nossa faculdade, na Três Rios, que eles eram idolatrados no Brasil todo. Então, os professores daquela época, professores que eram excelentes clínicos, professor Reinaldo Odescam, professor Palmiro Fava, né, professor Nelson Lascar, né, todos aqueles professores daquela ocasião, eles tinham uma respeitabilidade muito grande, né? E a odontologia teve uma fase que deve ter tido uns 15 anos áureos, né, de 1970 a 1985, né, de reconhecimento, uma fase muito boa mesmo. E nós até comentamos às vezes, né, que aquela nossa faculdade tinha alma, né? E essa alma vinha um pouco daquela convivência interna, uma coisa muito importante. A partir de 1982,
foram criadas muitas faculdades de odontologia. Então, hoje, no estado de São Paulo, que em 69 tinha só 9 faculdades, hoje deve ter 55 ou 56 faculdades de odontologia no estado de São Paulo. Na grande São Paulo tem mais que 10. Então, isso mudou a concorrência, mudou uma série de coisas. Se a gente for estabelecer, a partir de 87, em 87, a disputa na faculdade era 45 alunos por vaga, né? E houve um decréscimo, em todas as odontologias houve esse decréscimo. Hoje nós temos uma faixa, um patamar de 8 candidatos por vaga, e isso é muito em função de que você tem uma oferta muito grande de faculdades no mercado. E isso foi um problema para a odontologia, porque você acabou colocando no mercado 8, 9, 10 mil novos dentistas por ano no mercado. Mas começou um processo já de alguns anos. Eu vejo a luz no fundo do túnel, eu sou extremamente otimista em relação à odontologia. Essa é a mensagem que eu posso dar para os alunos que estão se formando agora, né? Eu acho que aonde nós temos que batalhar, nós temos que batalhar numa área onde nós temos, hoje, só 10% da população brasileira vai ao consultório dentário, né? E a representatividade da odontologia no ambiente hospitalar ainda é muito baixa, né? Então, nós já estamos trabalhando já há 10 anos nesse processo, mas eu acho que agora nós vamos começar a colher esses frutos, já estamos começando a colher esses frutos. O papel do cirurgião dentista dentro do ambiente hospitalar. Já tem muitos locais onde tem esse trabalho, Heliópolis, tem diversos hospitais que já tem, mas nós estamos falando em termos de Brasil todo, né? Nós temos grandes exemplos, mas nós vamos batalhar para que em todos os hospitais tenha a presença de um cirurgião dentista, né, que cuide. Não um bucomaxilofacial, né? O bucomaxilofacial também é importante, a área de atuação dele, mas nós temos que ter um cirurgião dentista que cuide da cavidade oral do paciente, não só de tecidos duros, eu costumo dizer, muito além dos dentes, né? Você tem todo aquele sistema ali para você estudar todos os tecidos moles, circunvizinhos e toda a área médica. A odontologia é uma área médica mesmo. Então, nessa representatividade, seriam 5, 6 mil novos empregos para a odontologia nos ambientes hospitalares. Tem uma área de muito futuro na odontologia, que é o tratamento de pacientes oncológicos, pacientes que se submetem a tratamentos de quimioterapia e radioterapia, onde o dentista tem um papel fundamental, né? Você fazer o preparo da boca para esses pacientes que vão fazer quimioterapia de altas doses e radioterapia, né? Hoje é importantíssimo, né? Toda vez que um paciente vai fazer um tratamento, você tem que fazer um tratamento prévio desse paciente. Esse paciente não pode ter infecções, né? Você tem que eliminar todas as infecções periodontais, infecções endodônticas, fazer todas as cirurgias, né? Preparar a cavidade oral para ele fazer uma quimioterapia. Às vezes demora 1 mês e meio, 2 meses para você preparar tudo isso para o paciente fazer. Então, eu vejo assim, um futuro muito grande para a odontologia nessas áreas, né? É uma odontologia que ela faz parte de um projeto multiprofissional. O futuro nessas áreas está você ter o médico, você ter a enfermeira, você ter o dentista, você ter o psicólogo, você ter o nutricionista, sabe? Então, essas equipes, elas se interrelacionam. E acho que aí eu vejo a odontologia com uma participação bastante efetiva. Hoje, os dentistas já são muito mais respeitados dentro do ambiente hospitalar, né, porque eles têm um papel dentro do ambiente hospitalar e eles desempenham um papel importante. Não é chegar a examinar a cavidade oral do paciente, não. É participar do prontuário do paciente, saber as drogas que estão sendo ministradas, qual o tratamento que ele está fazendo, quais são as repercussões daquele tratamento e o que ele pode fazer de prévio, durante e depois do tratamento. Então, eu acho que a odontologia deve mudar muito nos próximos anos. Já diversos hospitais já têm esses serviços hoje. Eu acho que todos os hospitais deveriam ter, não só em São Paulo, diversas capitais, Porto Alegre, Salvador, Cuiabá, Minas Gerais, elas já estão trabalhando fortemente nessa atividade. De outros estados, aí, mesmo em São Paulo, diversos hospitais. E isso é muito importante para a odontologia. Nós temos uma cirurgiã dentista, uma professora Anistela, trabalhando no Ministério da Saúde, e ela tem sido um ponto de relevância para a odontologia brasileira, né? Acho que nesse reconhecimento ela tem desempenhado um papel bastante importante nesse crescimento dessa área.
Então, para os novos dentistas, eu acho que nós temos que chegar ao modelo da Alemanha. Eu acho que o modelo da Alemanha é o modelo perfeito. Tá? A Alemanha tem aproximadamente 85, 87 milhões de habitantes. A Alemanha tem 27 faculdades de odontologia. Então, o Brasil, se nós fossemos fazer a proporção, nós estamos 180 milhões, nós deveríamos ter no Brasil 60, 70 faculdades de odontologia, né? Que nós estaríamos bem de faculdade de odontologia. Nós acho que hoje temos um excesso de faculdade de odontologia. Mas a Alemanha tem 85 milhões, 29 faculdades, e 90% da população da Alemanha tem seguro odontológico e 10% privado. Então, os 100% da população tem tratamento odontológico dentro dos seus planos de saúde. E isso é muito importante. Então, esse eu acho que é o nosso caminho, né? Nós temos que olhar para o futuro, olhando, nós vamos chegar lá, né? E acho que é aí que nós temos que estar lutando, professores, alunos, né? Junto às autoridades, para a gente mostrar que nós temos que participar das políticas públicas, nós temos que estar trabalhando nessa área e eu tenho certeza absoluta que esses novos cirurgiões dentistas vão ter nós vamos voltar a ter 40 para 1. Né? Na Alemanha hoje, esses alunos da Alemanha que estiveram aqui, eles já comentaram que a Alemanha é tão procurada na universidade quanto em medicina, é o mesmo nível. Ali acho que é o modelo que a gente tem que ir, acho que nós temos que ir para esse modelo também, um modelo, acho que é o modelo do futuro. Nós estamos caminhando, eu acho que a gente está num aprendizado, né? Mas para o jovem que vai ver essa fita daqui a alguns anos, eu tenho certeza que daqui 15, 20 anos, quando ele for ver a fita, com certeza 60, 70, 80% da população brasileira vai receber tratamento odontológico, que melhora muito a qualidade de vida das pessoas. Né? E a odontologia mudou muito também. Né? Se nós formos olhar para um passado não muito remoto, nós vamos lembrar que os pacientes tinham próteses extensas, né? O tratamento era muito mais, os pacientes tinham muito mais trauma. Hoje, com a evolução, com os implantes, com esse caminhar para frente, a odontologia também é outra odontologia. Né? A odontologia de hoje é uma outra odontologia de 30 anos atrás, e a odontologia daqui a 15 anos vai ser totalmente diferente também dessa odontologia. Né? Nós vamos estar caminhando para frente. Então, a mensagem para o aluno recém-formado é continuar lutando, que ele tem uma profissão maravilhosa e que, sem sombra de dúvida, com a ampla repercussão, né, para a sociedade, e que pode prestar um grande serviço para a sociedade.